Então, muito boa tarde a todos. A professora Ana Clara quis honrar-me com um convite para contar a professora. Perceberemos todos nesta sala que era uma notícia da minha parte querer apresentar a professora Patrícia. A professora Patrícia poderia, eventualmente, se quisesse, apresentar-me, trazer presente, dizer que o tipo que está a apresentar não tem nenhuma condição nem qualidade particular para o fazer. Bom, mas deste que tenho para fazer, seria absolutamente fastidioso enumerar os cargos, as publicações, digamos, as realizações que o professor Manuel Ferreira Patrício fez ao longo da vida. Então, ler o seu currículo seria uma coisa impensável. Eu pensei que podia dizer apenas como introdução a esta conversa. E decidi apenas testemunhar o quão grato foi para mim, ao longo dos últimos 30 anos, ter presenciado o pensamento, a emergência e a fluência do pensamento do professor Patrício. O professor Patrício vem fazer um elogio do pensamento, e eu acho que a vida dele é um dos bons exemplos, um dos bons elogios que podemos fazer ao pensamento. Precisamente no mês passado, 30 anos, que eu tive o privilégio de conhecer o professor Manuel Ferreira Patrício. Era meu professor de Teoria da Educação. Eu cheguei, ele nessa altura era um bocadinho mais novo do que eu sou agora, e isso também dá, enfim, a dimensão e a escala do tempo. Imagina em relação a mim próprio. Não? Tinha mais cabelo preto e uma boa dúzia de quilos a mais, e fascinou aquele miúdo de 18 anos que eu era, ao ponto de ter acreditado ingenuamente que pela educação mudávamos o mundo. E digo ingenuamente porque agora já não estou tão convencido disso como estava naquela altura. Mas, ao longo destes 30 anos, eu fui seu aluno, fui seu colaborador, fui seu orientante, e agora julgo ter o poder utilizar o qualificativo de seu amigo, e, portanto, é sempre difícil aos amigos fazerem justiça. A não ser que a dimensão da pessoa a quem nós queremos fazer justiça seja tão grande que não possa ser sequer enviesada por um olhar fraterno e amigo e, sob esse ponto de vista, tendencial ou tendencioso. E o que eu pude testemunhar ao longo destes 30 anos foi uma vida centrada e dirigida pelo pensamento. Um pensamento que visa, insaciável, no sentido de que, sendo o professor Patrício humano, nada do que é humano lhe é estranho, e que manteve sempre, e mantém, e manterá, uma enorme ânsia de perceber melhor, compreender melhor e ajudar a iluminar os percursos das vidas das pessoas que com ele privam, mas também da nossa comunidade, como alentejanos, como portugueses e como seres humanos. E o seu pensamento é um pensamento dessa dimensão, é um pensamento à busca do todo, não um todo fechado, não um todo do qual decorrem muitas vezes riscos e tentações de controlo e de domínio, mas perceber a totalidade do sentido da nossa vida e tentar traduzir um pouco que sentido faz estarmos vivos e sermos pessoas humanas. E nesse sentido, provavelmente o mais sábio que eu posso fazer é deixar, mais uma vez, que vocês partilhem comigo a alegria de ver o pensamento a surgir e a fluir, porque eu garanto que o que se vai acontecer agora é sem rede. Não tentem fazer isso sozinhos lá em casa, porque provavelmente correriam riscos inusitados. Sr. Professor, tenho, além disso, o enorme privilégio de ficar agora ao pé de si e de, mais uma vez, aprender consigo, com a sua inteligência, com o seu olhar luminoso e com a sua vida. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. Um abraço. Professora Ana Clara, diretora da Biblioteca da Universidade de Évora, professor Luís Sebastião. Portanto, realmente, isto foi uma amizade à primeira vista, nesse tal princípio de janeiro de 1979, se não estou em erro, não é verdade? 30 anos? Exatamente, sim. 30 anos, exatamente, não é? E, de facto, também eu logo fui capaz de captar aqui um ser humano excepcional, digamos, não apenas pela inteligência que eu era para todos, mas pela alegria de viver, pelos princípios éticos, por todos os valores que realmente a que estava vinculado. Aliás, essa alegria de viver
traduziu-se justamente numa espécie de, não digo alcunha, mas o cognome que lhe deram, que era o Primavera. E mesmo já depois de estar formado, era para muitos ainda o Doutor Primavera, não é? Imaginem, quem me dera a mim, merecer uma palavra destas, não é? Ora bem, eu realmente tinha inicialmente dito à professora Ana Clara que se calhar ia falar livremente, mas não vou. Empenhei-me de tal modo nisto, digamos, em minha casa a trabalhar, que acabei por escrever muita coisa e acabei por pensar que tem que ser assim, não é? Também aqui com uma data de livros, porque eu quero ler algumas coisas, justamente para também fazer uma espécie de elogio da biblioteca, ou seja, através do elogio da leitura daqueles que merecem ser lidos. Portanto, estou aqui muito satisfeito, eu conheço bem esta sala, não sabia que ela agora se chamava Sala de Belas Artes, porque eu fui aqui professor no liceu, ainda há bocadinho falava com o colega ali a esse respeito, e com o professor Carlos Marques, que também conheceu esta casa muito intimamente durante vários anos, não é? E eu passava aqui as minhas tardes a trabalhar, a preparar as minhas lições, portanto, na altura, esta também estava cheia, era talvez a melhor biblioteca de liceu do país, tinha cerca de 11 mil volumes, foi o que me disse o reitor da altura, o professor doutor Adelino Marques de Almeida, e, portanto, não há dúvida nenhuma que me sinto aqui muito bem, é verdadeiramente um regresso a casa, além de ser também um regresso à casa universitária, evidentemente. Ora bem, e agradeço a vossa presença, porque é ainda assim numerosa, porque nós fizemos uma tentativa, os dois, era o professor Luís Sebastião, pró-reitor da minha equipa, era eu o reitor desta casa, e nós procurámos a certa altura criar aqui as tertúlias, como se chamavam exatamente, Luís? Tertúlias ao fim da tarde? Ao entardecer, não é? Fizemos a primeira com uma figura luminosa, das melhores que temos no nosso país, com o professor Vítor Aguiar e Silva, e tivemos lá 5 pessoas, 6 pessoas, não foi? Tenho a impressão que era isso. E nem todas eram da universidade, não é? Portanto, isso não me deixou, evidentemente, feliz, não pelo facto de não estarem lá as pessoas, mas pelo facto de a universidade dar de si aquela imagem, não é? Portanto, eu soube agora que com o professor Fernando Nobre as coisas se passaram de uma maneira bastante melhor, não é? Também se estão a passar bastante melhor comigo, eu estou satisfeito e grato pela vossa presença. Espero não vos defraudar. E espero, evidentemente, um bocadinho da vossa paciência, porque quem me conhece sabe que eu sou um bocadinho maratonista, não é que corra mal os 100 metros, não é? Mas corro muito melhor os 42 quilómetros, não é? De maneira que agradeço desde já também a vossa paciência. Eu procurei realmente organizar o meu pensamento, em primeiro lugar, até explicando o termo elogio. Elogio, que pode significar panegírico, significa que realmente eu quero aqui fazer um discurso em louvor do pensamento. E não o sentido de epitáfio que ele também tem, como se o pensamento já tivesse morrido. Eu penso que ele está em risco, eu penso que ele está a passar por um momento difícil, mas eu acredito na vida do pensamento, até porque acredito na continuidade da vida do homem. Quando o pensamento morrer, é porque o homem já morreu também. Devem morrer juntos, evidentemente. Portanto, e pensei a certa altura, lembrei-me da minha vida. E realmente acho que a minha vida tem sido uma vida de culto do pensamento. Posso não ter feito grande coisa, posso sentir muito insatisfeito por muitas razões e sob muitos aspectos, mas não há dúvida nenhuma que eu tenho sido fiel ao pensamento. Eu tenho procurado cultivar o pensamento. E então, dei aqui uma volta a ver o que é que eu poderei dizer. Vou dizer-vos muito rapidamente o que foi o primeiro ensaio que eu fiz sobre textos a considerar para reflexão. E foram os seguintes, depois irei desenvolver. Mas este é o primeiro momento e eu não quero, digamos, esconder-vos nada, e portanto quero dizer-vos como é que eu pensei realmente que poderia vir aqui. Então pensei primeiro na inspiração de Erasmo. Eu recebi recentemente em casa um livro de Erasmo que não sabia que existia. É um livro sobre a oração, um livro extraordinário, que foi oferecido pelo Dr. Pedro Teixeira da Mota, que é realmente o tradutor e o editor do livro, na editora Maitreya, uma editora ligada ao pensamento oriental, como ele próprio, como sabe que eu o conhece, está profundamente ligado. E realmente achei, muito bem, se há a elogia da loucura de Erasmo, por que não haver o elogio do pensamento, em suma, deste modesto professor, quer do Liceu de Évora, quer da Universidade de Évora, quer inclusivamente da Escola Primária número 142, na Rua Ator Vale, em Lisboa, que eu realmente fui.